Ah, tá ok, então. É, muito bem, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite. É uma satisfação poder apresentar para vocês um projeto que a gente começou a desenvolver no ano passado e que tem a ver com o futuro de ocultações e do que a gente vem trabalhando e que vocês vêm colaborando bastante com a gente. E esse projeto se chama a Rede de Ocultação Sul-Americana. A motivação por trás de uma rede, né, ela vem de vários fatores. Para começar, né, o que a gente quer fazer? A gente quer entender melhor como é que é o sistema solar exterior, em especial pequenos corpos, para que a gente possa olhar de uma maneira mais profunda e entender melhor como que o sistema solar se formou. E uma vez que esses objetos são muito pequenos, ou seja, a luz que eles refletem, ela é muito fraca para ser observada da Terra, então uma das maneiras, quer dizer, a maneira mais barata, vamos dizer assim, sem que você tenha que competir com o tempo em grandes telescópios, é você utilizar a técnica de ocultação que pode ser feita em telescópios menores. E quando a gente começa a olhar para o futuro e ver para onde que a astronomia está caminhando, a gente vai ver que existe há muitos anos um projeto sendo engendrado e desenvolvido, já está em construção, que é a missão LSST. Né? E essa missão, primeiro ela vai estar localizada, né, o telescópio que vai fazer essa varredura do céu, essa varredura fotométrica, vai estar localizado no hemisfério sul. E ele vai varrer o céu a mais ou menos completamente a cada 4 noites, permitindo que a gente tenha uma espécie de evolução quase que em tempo real do universo. Ele vai estar dedicado muito a estudar as propriedades de galáxias e, enfim, a cosmologia, mas ele vai observar, vai acabar também capturando muita informação do sistema solar. E uma vez que ele está no hemisfério sul e a gente usa predições, né, no hemisfério sul, a gente vai ser capaz de fazer predições para o hemisfério sul, nada mais interessante do que você ter telescópios no hemisfério sul que sejam capazes de fazer esse tipo de observação. Né? Mas existem outras questões que também motivam a gente a construir uma espécie, a construir um projeto como esse, que é uma motivação de divulgação científica, de treinamento de pessoas, estudantes, professores, futuros professores, utilizando um recurso como esse. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, então, né? Esse contexto de como uma rede dessa pode operar e como ela pode, e onde a gente pode ter ganhos com uma rede de telescópios. Então, voltando um pouquinho para a ciência, né, eu estava falando que a gente está interessado em observar o sistema solar exterior. Então, especialmente os objetos transnetunianos, aqueles objetos que estão além da órbita de Netuno. Né? Então, você tem uma grande quantidade de corpos que são pouco conhecidos e que são muito difíceis de serem observados. E além desses corpos, você tem ainda os corpos que estão ainda mais distantes, né? Como por exemplo Eris. Então, nessas duas imagens, onde a gente vê o semi-eixo maior pela inclinação, a gente vê que existe toda uma população de pequenos corpos que podem ser estudados para trazer para a gente informações do sistema solar primordial. E a gente acredita que isso é possível porque eles estão em distâncias muito grandes do Sol e, portanto, não interagiram muito com a radiação solar, mantendo as suas superfícies relativamente inalteradas, né? Acredita-se. Então, essa é uma maneira de você recontar, né, reconstruir a história do sistema solar. E a técnica que a gente pretende utilizar, e utiliza, né, é a ocultação estelar. O que uma ocultação estelar, como é que ela funciona? Né? Basicamente, o que a gente mede é a sombra
projetada por um objeto, um pequeno corpo, sobre a Terra. Bom, vamos explicar isso um pouquinho melhor. Você tem um observador que está na Terra, você tem uma estrela que está em algum lugar, e se entre esse observador, né, na linha divisada, passar um objeto, e você tiver um telescópio medindo a fotometria daquela estrela, no instante em que aquela estrela for ocultada pelo objeto, uma vez que você também conhece a velocidade com que ele está passando em frente ao objeto, que você tem informações, né, informações, né, dos parâmetros orbitais dele, você pode então determinar o tamanho desse objeto. Então, o que a gente chama, né, o comprimento de uma corda, o tempo que ele está ocultando aquela estrela. Agora, como a gente vê aquela sombra nessa imagem, se a gente pudesse colocar vários telescópios ao longo dessa sombra, a gente poderia então registrar várias cordas e a gente poderia ter informação sobre a forma do objeto. Então, a ocultação estelar ela é extremamente rica, né? Se você consegue determinar com bastante precisão o tamanho dos objetos e também entender um pouquinho melhor a forma, entre outras coisas, né? Então, os highlights da ocultação estelar são o fato de que elas não dependem da distância do objeto, né? Elas vão depender da magnitude da estrela, principalmente, porque então a gente pode usar pequenos telescópios, porque o objeto vai parecer normalmente, né, geralmente ele vai parecer escuro, né, opaco, você não vai ver ele refletindo luz no tempo de exposição que você vai estar observando. Embora há casos em que onde você tem um objeto muito brilhante, né, brilhante no sentido de que reflete bastante luz, que tem um albedo, por exemplo, Eris, né, e o interessante é que essa técnica permite que você tenha incertezas que são comparáveis àquelas que você obteria utilizando sondas, né? Então, eu vou dar alguns exemplos sobre isso. E você também pode estudar, né, uma vez que estruturas muito finas que você não conseguiria observar diretamente, né, fazendo imaginamento com o telescópio, né, uma vez que você está observando o objeto ocultar a estrela, você passa a ter a possibilidade também de estudar os arredores, né, e detectar estruturas finas como anéis, né, ou satélites, enfim. E quando você combina as informações que você obtém da ocultação estelar com, por exemplo, a rotação do objeto, se você tiver essa informação, o albedo geométrico que você tenha derivado, você pode ir além e determinar propriedades como a densidade. Então, você consegue fazer um estudo bastante aprofundado a partir das ocultações estelares. Como um exemplo disso, né, a primeira detecção de um anel em torno de um asteroide foi feita utilizando essa técnica, né, pela equipe liderada pelo Felipe Braga Ribas, e que contou com essa estrutura de você ter vários telescópios, né, distribuídos, e todos eles observando simultaneamente a ocultação. Alguns detectaram, viram que a estrela sumiu em algum momento, muito curto, outros detectaram o objeto, além desses momentos curtos, e então estudou-se o que aconteceu e verificou-se que se tratavam de anéis, né? Então você consegue detectar estruturas bastante finas, né? Isso foi com o Centauro Charículo. Relativo à forma, ficou muito claro uma ocultação que, né, com um objeto Arrokoh, que a New Horizons fotografou recentemente, que a técnica de ocultação é capaz também de permitir, dado que você tenha muitos observatórios, né, durante o evento fazendo medições, você é capaz de detectar formas mais complexas. Então aqui, nessa imagem à direita, cada linha é um observatório. Algumas dessas linhas detectaram a passagem, ou seja, quando você tem um objeto, você tem o bloqueio da luz estelar, e
quando você compara, então, essa imagem, embora ela não fosse muito entendida na época, porque essa missão foi feita justamente porque ocorreria esse flyby por esse objeto, verificou-se que se tratava de fato da estrutura dele. Então, você consegue estudar, né, detectar formas com bastante precisão também. E num outro contexto, ainda, num outro ponto de vista, você consegue bastante resolução, justamente porque você é capaz uma vez que você tem várias cordas, você não é que o número de cordas vai aumentar a sua resolução, mas a ocultação estelar ela pode prover resultados melhores que, por exemplo, nessa imagem aqui, onde a gente foi usada a ótica adaptativa no telescópio Keck, um telescópio de 8 metros. Em 2005, você vê esse conjunto, esse sistema binário, que é antíope, e na ocultação, você, além de ver esses dois objetos resolvidos, você, além disso, você vê a forma, né, a estrutura de cada um deles. Então, mostrando, né, nessas três imagens, o poder de resolução, né, da ocultação estelar e por que vale a pena você investir nela, uma vez que você pode usar pequenos telescópios. O que aconteceu também recentemente é que nós vimos, né, aqui no Grupo do Rio, por meio do Linea, vem trabalhando com medidas de um levantamento chamado The Dark Energy Survey, ou DES, né? E nos últimos 3 anos foi justamente desenvolvida uma plataforma para você, utilizando essas medidas, fazer predições, né? Então, pensando nisso e também pensando no futuro, existe então essa plataforma de predição, onde você pode colocar os intervalos de tempo que você deseja e você pode então gerar as predições que que vão ocorrer dadas a precisão astrométrica que você tem na posição das estrelas. E a gente utiliza o Gaia DR2. E isso vai ser uma ferramenta extremamente útil e extremamente importante para a era do LSST, tá? Porque o número de objetos vai crescer bastante uma vez que esse levantamento começar. Bom, voltando para a ideia de rede de telescópios, por que colocar no hemisfério sul? Essa imagem, ela mostra qual que é o número de visitas durante os 10 anos da missão que a gente vai ter e onde que ela está localizada. Então a gente vê que a maioria das observações, elas vão estar concentradas no hemisfério sul, tá? E isso mais do que justifica colocar por que o hemisfério sul seria a melhor posição, a melhor localização para uma rede desse porte. E existem outros detalhes, né, que também a gente deve levar em conta. Atualmente, por exemplo, a gente conhece um pouco mais de 3.000 TNOs, que é o tipo de corpo que a gente está interessado. Você tem centenas de milhares de asteroides, enfim. Mas as previsões, uma vez que o LSST entrar em operação, é que a gente chegue a 40.000 TNOs com tamanhos de 100 km ou mais, né? Aí incluindo, né, aqui estão marcados como KBOs, né? E você vai chegar a mais de 5 milhões de asteroides, claro, todos, a maioria deles muito pequenos, porque o LSST deve saturar em torno aí de 16, magnitude de 16, tá? Mas a gente vai ter uma infinidade de novos corpos, pequenos corpos do sistema solar exterior que poderão ser estudados, né, para que você possa entender melhor essa formação do sistema solar. E se a gente comparar hoje com como isso é feito, ou seja, isso aqui é um mapa que mostra a probabilidade de um evento de ocultação acontecer. E nesse mapa,
o que a gente está mostrando é para os 169 TNOs, né, para 169 TNOs conhecidos, como posições bem conhecidas, essa é a predição da probabilidade de uma ocultação ocorrer durante o ano de 2020. Então, aqui mais ou menos na região do Nordeste, onde eu estou, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas aqui tem um apontador. É possível ver. Ah, tá. Então, aqui nessa região, a gente teria algo em torno de 12 a 14, né, ocultações, com 30% de probabilidade de ocorrer cerca de 12 a 14 ocultações. Então, uma vez que, isso colocando já a limitação em magnitude que a rede teria, tá? Porque a rede foi pensada com telescópios aí de em torno de 40 centímetros, e essa magnitude, a magnitude limite deve ser em torno de 15,5, 16,5. Então, aqui para coisa em torno de magnitude 16. Uma vez que o LSST entrar em operação, a gente espera que o número, né, das detecções, né, aumente para um fator de 295. Ou seja, se a gente fizer uma projeção que foi feita de maneira linear, mas bastante conservadora, né, utilizando números conservadores, a gente chega a uma estimativa de que o número dessas ocultações vai aumentar quase em 300. Então, isso seria o que seria mais ou menos a cara se hoje nós já tivéssemos o LSST em operação com as suas descobertas, que devem acumular em torno de 2 anos, a gente deve estar com esses 40 mil TNOs já com órbitas calculadas, enfim. E isso levaria então agora para a gente passaria a ter 2.800 a 3.000 detecções, de 2.500 a 2.800 detecções. Nessa região, sem contar o país inteiro. Então, você passaria a ter 2, 3, 4 ou até 5 ocultações acontecendo todas as noites. Né? Então, como que você opera, ou como que você faz uso de como que a gente resolve para você observar tantas ocultações? Então, pensou-se justamente em uma rede de telescópios, né, que fosse distribuída de norte a sul do país, tá? Que a gente tivesse uma distribuição espacial entre 50 e 100 quilômetros, né, entre os sítios observacionais, para que você pudesse observar, então, objetos de até 100 quilômetros. Eu digo com mais de uma corda, né, se você poderia, em teoria, observar qualquer tamanho, desde que você detectasse somente uma passagem, né? Mas para você resolver o tamanho, você tem que levar em conta a distribuição espacial. A gente precisaria de locais onde você tivesse o céu escuro, então longe de grandes cidades que têm poluição luminosa, né? E de preferência que tenham as melhores condições observacionais. Telescópios que fossem facilmente operados, né? E transmissão de dados estável. Então, isso aqui é mais ou menos o que a gente imaginou para essa rede. Tá? Aqui, os telescópios, cada pontinho é um telescópio, e eles são distribuídos nesses locais específicos só para mostrar essa característica de distribuição norte e sul. Tá? Não precisa ser aqui. Isso pode ser espalhado em longitude. E, na verdade, a gente não sabe ainda quais são os melhores locais. Isso é uma coisa que precisa ser estudado. E, inclusive, recentemente saiu um estudo que fez uma análise do céu para o mundo inteiro. Então, a gente pode usar, por exemplo, esse estudo para melhorar e tentar encontrar os melhores sítios em cada latitude. Né? Embora a longitude não precise ser essa que está sendo mostrada aqui. E a gente imaginou, então, 50 telescópios robóticos.
Aqui a localização do observatório nacional, o LINE, onde ele está, onde ficaria, por exemplo, onde fica para o processamento. E aqui tem Cunha, São Paulo, que é uma cidade que se disponibilizou muito e queria muito colaborar com o projeto, então a gente está mostrando essa cidade aqui, que é uma escola em Cunha que interagiu bastante com a gente. E na definição do projeto, a gente precisa então pensar, tá, você tem essa distribuição, mas você tem que instalar isso em algum lugar. E como a gente então tem quer esse viés de divulgação, a gente quer a ciência cidadã envolvida no projeto, então a gente pensou que fazer acordos com escolas secundárias seria o ideal. Mas aí a gente também precisa levar em conta que o melhor seria essas escolas em regiões rurais, onde a gente tem melhores condições observacionais, embora é possível que os links, né, para a gente fazer transmissão de dados sejam menos favoráveis. Pode ser que não existam uma internet estável, ou de boa qualidade, ou de qualidade suficiente para você operar nessas regiões mais rurais. A gente pensou também em institutos federais, que todos eles têm normalmente ótimas conexões com a internet, mas eles geralmente estão dentro de grandes cidades, embora não estejam sempre dentro de grandes cidades. E com respeito aos telescópios, você poderia ter 3 modalidades, operados manualmente, ou seja, uma pessoa teria que estar lá operando, então no longo prazo seria extremamente caro, porque você teria que ter uma pessoa em cada observatório, né, trabalhando, enfim, isso eleva bastante os custos trabalhistas, enfim, manutenção, várias coisas. Eles poderiam ser remotos, operados remotamente, mas você também precisaria de pessoas para operar, ou você poderia ter telescópios robóticos, né, que seriam muito mais caros inicialmente, porque você teria que desenvolver essa solução robótica, mas no longo prazo eles seriam sustentáveis, e seria algo que tem escala, você desenvolve um telescópio robótico e depois você pode replicar. E para fazer isso, a gente então conseguiu o apoio, né, de algumas instituições e grupos de pesquisa, incluindo vocês, do grupo, né, de dinâmica orbital e planetologia. E isso vem em função de que a gente teve a possibilidade de submeter uma proposta para uma fundação americana chamada Sir John Templeton Foundation. No ano passado, a gente foi chamado pela LSST Corporation, que é a empresa que administra o projeto LSST, e havia a possibilidade de você submeter, por meio da LSST Corporation, projetos para a John Templeton Foundation. E aí a gente submeteu um projeto, né, trabalhou bastante, e a gente foi aprovado na primeira fase. Então, na segunda fase, a gente procurou por vários colaboradores, pessoas que estivessem interessadas para apoiar essa ideia, e para que a gente pudesse, né, para a gente anexar e submeter, e também para que nos ajudaram também a entender melhor como o projeto deveria ser, para ser submetido, e isso foi submetido no dia 17 de janeiro, para a segunda fase. O interessante é que 6 projetos foram submetidos e somente 2 haviam sido aprovados na primeira fase, e um deles foi esse projeto brasileiro, né, e dos outros 5 projetos americanos, somente um foi aprovado para a segunda fase também, que era quando a gente fez a submissão de uma proposta completa, e que eu vou comentar mais adiante. Então, a infraestrutura dessa rede, ela basicamente permite você fazer vários tipos de ciência. Bom, primeiro a gente tem telescópios de 40 centímetros, a gente tem uma câmera que faz integração muito rápida, até integrações de 30 minutos.
A gente tem intenção de colocar filtros, né, rodas de filtros em alguns sítios. Cada sítio, pelo fato de ser remoto, precisa de alguns equipamentos para funcionar bem, como câmera Sky, como câmeras de segurança, como computadores, como low breaks, como estrutura para você armazenar dados, estação meteorológica, sensor de nuvens, né, o próprio equipamento, né, o próprio abrigo em si. Então, a gente começou a trabalhar nisso e dentre algumas coisas, a gente também queria que tecnologia nacional fosse utilizada, pelo menos desenvolvida. Então, isso foi uma coisa que a gente também correu atrás com respeito a, por exemplo, a parte de meteorologia, que é muito bem desenvolvida aqui no Brasil. Inclusive, por exemplo, você poderia fazer outros tipos de ciência, né, uma rede dessa, inclusive utilizando os equipamentos que a gente está utilizando. Você pode fazer ciência tanto com a parte, por exemplo, de meteorologia, sensor de nuvens, você pode fazer ciência com a câmera Sky, para quem faz estudo de bólidos, você pode fazer ciência de fotometria, né, com os telescópios. Então, o projeto em si traz uma gama bastante interessante de ciência que pode ser feita. Aqui a gente tem uma imagem, essa imagem, inclusive, é aí do GDOPS, se eu não me engano, que é um telescópio, um Skywatcher, é o modelo, né, de 40, que a gente vai ter, mas a gente vai usar um de 40 centímetros, e essa aqui é a câmera QHY. E talvez o mais importante de citar nessa câmera é que ela possui GPS, porque o instante de passagem do corpo em frente à estrela ele precisa ser determinado com extrema precisão, porque é a partir daí que você consegue os menores erros possíveis, né, as menores incertezas para o tamanho do objeto. E desenvolver uma rede dessa, então, ela demanda que você também desenvolva outras coisas. Você precisa desenvolver como que você vai observar. A gente está falando de uma rede robótica. Então, como que se observa numa rede robótica? Existem soluções prontas? Como que isso é feito? Atualmente, existe, por exemplo, o Las Cumbres Observatory, que é um observatório que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, quer dizer, que está situado lá, mas ele tem telescópios no mundo todo, ele tem uma rede robótica, e eles desenvolveram uma solução chamada Tom Toolkit, que é um conjunto de bibliotecas que são de código aberto e que permitem que você construa um serviço ou um servidor onde você pode fazer submissão de observações, controle, enfim. É uma solução basicamente pronta e que você pode usar. E que está sendo usada, não só para operar o próprio Las Cumbres Observatório, mas para um projeto chamado ION, que é o Astronomical Event Observatory Network, que está sendo construído, que tá sendo testado já, né? Que envolve você submeter observações em modo fila. Então você pega você pode escrever o seu próprio, vamos dizer assim, a sua própria janela de submissão aqui utilizando o Tom, e você vai simplesmente clicar em enviar. E uma vez que você tiver autorizado para se conectar com o ION, ele vai entrar, essa observação vai entrar na fila para ser observada tanto no SOAR, ou no LCO, né, no Las Cumbres, como no Gemini. São os três observatórios que fazem parte dessa rede. E, inclusive, se você tem algum problema, alguma observação que possa ser feita em modo fila, e você tem alguma maneira de usar o tempo disponibilizado, seja através de tempo brasileiro, seja através de tempo estrangeiro, você pode utilizar essa alternativa também. Então, mas a gente precisaria desenvolver, usando essas bibliotecas, precisaria desenvolver um portal, por exemplo, né, para que as observações fossem submetidas. E
a gente também precisa pensar não só também na transmissão, mas na redução de dados. Você precisa fazer calibração depois de tudo que você observar. E, e também já existem soluções bastante boas, como uma coisa chamada o LSST Stack Science Pipeline, que também é de código aberto e que também pode ser utilizado para você fazer a calibração das imagens, que é como o LSST fará a calibração, ou seja, as soluções já existem, elas já estão praticamente prontas e a gente precisa implementá-las. Sem contar que, eventualmente, a gente poderia fazer parte dessas redes também, se fosse de interesse da rede do projeto Rosa. Aqui eu quero só falar rapidamente sobre a definição, né? Por exemplo, essa é uma imagem de um lugar chamado Itaiacoca, que fica no interior do Paraná, uma cidade, um distrito de uma cidade chamada Ponta Grossa. E que mostra que a gente tem regiões no país que tem um céu que é ótimo e suficiente para fazer o tipo de ciência que a gente está querendo fazer. E aqui eu estou mostrando o número de escolas que a gente tem no país, dado o censo de 2019. E a gente está em mais de 55 mil escolas rurais. Tá? Então, mais de um terço mais de um terço das escolas fica em regiões rurais. A grande maioria delas é pública, né? Naturalmente, o número de estudantes nessas escolas é menor. E você também tem escolas no setor privado que ficam em regiões mais rurais. Ou seja, existe um número muito grande de possibilidades que a gente poderia explorar para implementar esse projeto no sentido do EPO, né, da ciência cidadã que a gente pretende fazer. E para falar um pouquinho sobre, será que dá para a gente fazer essa instalação e transmitir os dados? Esse é o backbone científico da conexão de internet no Brasil hoje, tá? E que é mantido e desenvolvido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, e todas as capitais são conectadas, estão interligadas com fibras óticas que transmitem a pelo menos 1 gigabit por segundo. Então, a gente também foi estudar as conexões, por exemplo, com os institutos federais, e a latência é extremamente baixa, as conexões são de altíssima qualidade. Então, a gente tem condições, sim, talvez em regiões mais rurais seja mais complicado, mas, no geral, de transmitir essas informações sem grandes problemas. E falando um pouquinho sobre os custos, não é muito barato você desenvolver uma rede dessa, né? A gente estima que o projeto inteiro custaria em torno de $1,5 milhão para operar em cerca de 5 anos. Né? Claro, você precisa adicionar mais os custos de operação. Então, mas para construir, em 5 anos, levaria algo em torno de $1,5 milhão. Sendo que quase 70% desses custos são de pessoal, porque você precisa desenvolver software, você precisa gerenciar o projeto, você precisa construir as coisas, enfim. É uma operação bastante complexa. E cerca de 20%, então, seria o custo de equipamento. Então, o que a gente pensou, inicialmente, vamos fazer em 2 fases. Primeiro, você faz um protótipo, você garante que o seu protótipo funciona, e depois a gente expande para uma pequena rede que a gente chama de rede piloto, ou fase piloto. Então, é isso que a gente submeteu para a Fundação Templeton, né? Fazer um protótipo e fazer essa primeira rede. Depois que você tem a sua rede piloto funcionando, você expande. Isso é fácil, isso em teoria é fácil e não é tão custoso. O custo vai ser mais de equipamento e instalação, e, enfim, você não vai ter todo aquele custo de desenvolvimento de novo, porque você está fazendo uma coisa em escala. E a gente trabalhou pra caramba, inclusive a gente fez um Work Breakdown Structure, que é esse tipo de projeto, de estrutura, para você dividir, né,
todas as fases, né? A gente fez um grande trabalho para você desenvolver tudo isso, né? Você precisa prever desenvolvimento de sistemas, de fluxo de dados, de fluxo de rede, de equipamentos científico. Você precisa comissionar equipamentos, você precisa comissionar telescópio. Então, tipo assim, é um grande projeto. E a gente também buscou fazer o trabalho da melhor maneira possível. E a gente submeteu isso, então, a gente foi aprovado na fase 1, e nós submetemos a fase 2 em 17 de janeiro. Infelizmente, ontem, né, a resposta era hoje, mas ontem a gente recebeu a resposta de que não foi aprovado essa primeira fase. Nós não sabemos ainda assim muita informação, a gente pediu mais informações, mas embora a gente tenha ficado um pouco triste com essa notícia, isso não significa que o projeto para, né? Então a gente vai repensar e vai continuar atrás de recursos e maneiras de você implementar, porque a ciência vem aí, o LSST vem aí, a gente está numa posição bastante privilegiada para você fazer essas observações. Basicamente, nossos planos, né, com esse financiamento, seria você entregar uma operação completa, mais ou menos no início de 2023, passando por esses estágios. Desenvolve um protótipo, uma mini rede de 3 telescópios e expande para 10 telescópios, que é a fase piloto. E aí você vai ter que desenvolver não só as atividades de ciência cidadã, que a gente tinha planejado, que envolvia inclusive publicação de livros, treinamento de estudantes, envolvê-los e utilizar Jupyter Notebooks, por exemplo, para você ensinar Python, você motivar estudantes que estão no ensino secundário a seguir carreira científica, a entender melhor, a dar oportunidade para ele fazer um pouquinho de ciência, mesmo já estando no ensino médio. E também a gente teria que desenvolver toda a parte de políticas, manuais, documentações e, naturalmente, o portal observacional, né? As políticas de pedido de tempo, as políticas de análise de tempo, enfim, é um projeto bastante complexo que a gente tinha previsto já toda essa construção, que agora está um pouco comprometida. Não vou me ater muito aqui, porque isso aqui é uma questão um pouquinho mais técnica, mas basicamente o protótipo significa que você precisa conversar com o telescópio e com a câmera, você precisa desenvolver sistemas para que o telescópio faça autoalinhamento, que ele saiba onde ele esteja, para aqueles sistemas que façam calibração de foco, enfim, toda essa parte. Você projetar o abrigo, você projetar sistemas redundantes, por exemplo, vai começar a chover, o tempo fechou, enfim, o que você faz, a umidade chegou no limite, como que você fecha, então todos esses problemas são resolvidos na estação protótipo. E depois você então faz uma pequena rede, comissiona a rede, porque ela também tem que operar. Vamos supor que você tem 3 telescópios operando, e você tem uma observação que tem alta prioridade, que não pode ser feita num sítio, mas ela pode ser delegada para outro telescópio, por exemplo, e porque naquele sítio as condições estão ideais para aquela observação, e ela é transferida para lá e ela é observada lá. Então, você desenvolve também algumas coisas que então agora envolvem prioridade, fila, observação, target of opportunity, que são aquelas observações que só podem ser feitas naquele instante, como uma ocultação, você não pode agendar uma ocultação, ela vai ocorrer num instante, e você precisa observá-la. E vou falar um pouquinho do EPO, que é a ciência cidadã, né, que é o que a gente realmente estava apostando bastante, e continua apostando, que são não só palestras públicas e nos locais que vão abrigar telescópios, mas treinamentos, né? Trazer os estudantes aqui para o Rio de Janeiro, selecionar estudantes, trazê-los para cá, dar uma semana de treinamento, né? Envolvê-los com a ciência, treinar os professores que viriam com eles, né? Ou seja, workshops que são dedicados somente a professores, né? Um trabalho diferente.
E aí, por exemplo, a Casa da Descoberta, que é uma instituição aqui da Universidade Federal Fluminense, trabalhou bastante com a gente para fazer esse tipo de trabalho, desenvolver, por exemplo, até mesmo um livro de referência para você ensinar astronomia, né, e metodologias de ensino, enfim, todo um pacote. E por fim, né, eu acho que nós teremos assim um grande impacto social e científico. Primeiro porque a gente, com uma rede dessa operando, nós teríamos assim uma quantidade muito grande de ocultações, né, sendo detectadas, que podem ser analisadas e que trariam um impacto bastante grande e profundo na ciência que a gente faz hoje. Um telescópio, em média, e a gente está sendo conservador, esse número pode ser maior, ele teria cerca de 1.500 horas observacionais por ano, em média, se você não levar em conta a posição que ele está no Brasil. E se você levar em conta posições melhores, você pode chegar a 2.000, 2.300 horas. Isso significa que a gente teria, com 50 telescópios, uma quantidade muito grande de horas disponíveis para a comunidade. Isso significa que vários projetos poderiam ser feitos. Professores em formação nas universidades poderiam ter horas dedicadas para aprender mais astronomia, sabe? Pessoas com projetos que são difíceis de serem concedido tempo em algum lugar, em telescópios maiores, mas de repente usando conjuntos de telescópios, poderiam fazer sua ciência utilizando essa rede. Então, vários tipos de ciência envolvendo fotometria, que pode ser feita até magnitude 16, poderiam ser feitas. Então, seria uma grande fonte de tempo para cientistas também no Brasil. E, por exemplo, você poderia fazer follow-ups de exoplanetas, né? Você poderia dedicar alguns telescópios para observar uma região. Eu quero estudar exoplanetas em aglomerados estelares e entender qual que é a taxa de formação, uma vez que você tem, sei lá, você tem um perfil gravitacional diferente do que você teria em estrelas de campo. Então, vários projetos poderiam ser feitos, né? E certamente a gente poderia levar muito incentivo, porque a astronomia ela é muito icônica, né? Quando você leva um telescópio então para uma comunidade, você também desperta o interesse das pessoas. Você mostra que ciência é feita no Brasil e você também motiva estudantes, porque ele passa a fazer parte dessa ciência, né? A escola dele passa a fazer parte dessa ciência e você traz uma motivação nova. Então, o projeto Rosa é isso, é uma rede de telescópios que pode ser usada, que foi pensada estruturalmente para fazer ocultações, mas que pode ser utilizada para fazer vários tipos de ciência. E que tem um forte apelo de ciência cidadã e de você levar esse conhecimento, né, para essas localidades, né, você levar essa motivação. E eu vou encerrando por aqui com essa imagem, né, do céu. Isso foi feito com uma câmera de celular, um tempo de exposição de 30 segundos. Tá? Não tem nenhum tipo de modificação, né, Photoshop nessa imagem. Isso aqui é uma imagem real de exposição que foi feita pelo Christian Pereira, né, que trabalha com a gente no Grupo do Rio. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Excelente apresentação. O projeto é realmente incrível, fantástico. Agora acho que a gente pode abrir para alguém quiser fazer algum comentário, algum questionamento, alguma colocação. Está aberta a palavra quem tiver interesse. Pode falar, Rafael. Olá, Rodrigo. Rafael, tudo bem? Tudo bom, Rafael? Ótima apresentação, pena que com uma negativa na resposta, mas espero que sejam encontradas alternativas. Você comentou que a maior parte do custo é de recursos humanos, e isso provavelmente está relacionado, né, ao desenvolvimento de software. Dentro do que vocês levantaram, que tipo de software que deve dar mais trabalho e deve ser mais complicado de desenvolver,
e se vocês chegaram a ver também o que já está pronto, que pode ser adaptado e não iria requerer um desenvolvimento do zero. Então, Rafael, eu diria que o nosso gargalo seria você fazer a comunicação software-hardware, né? Porque a maneira que a gente escolheu fazer esse projeto é o seguinte: ou você compra um telescópio que já é robótico, vem de caixa robótico, entendeu? A gente tem MIDIs, até Skywatchers que já estão prontos, preparados. Ou a gente compra um telescópio que é mais... E eles são muito mais caros, eles chegam a custar o dobro, o triplo, o quíntuplo do preço. A gente escolheu telescópios mais baratos, então o que seria custoso para a gente, do ponto de vista mesmo de conhecimento, de você ter que fazer isso, é você fazer essa comunicação, você desenvolver o software que se comunica com o telescópio, né? Porque você vai dar uma posição, ele vai ter que apontar para lá. E isso não é trivial para a gente. Então, por que isso é caro? Porque a gente teria que contratar engenheiros de software, contratar gente que entende desse setor. Por isso que se tornaria caro. Já a parte de você administrar as observações não seria mais tão complicado, porque existem soluções prontas e que a gente sabe que funcionam, como o Tom Toolkit, que inclusive eu recomendo. Embora ele possa ser usado para isso, você pode usar o Tom Toolkit também para você fazer o seu próprio. Você tem um código em Python e você quer fazer uma interface utilizando tipo Django, que na verdade é uma interface que você acessa no web browser. Você pode usar o Tom Toolkit e fazer o seu próprio sistema lá e os seus programas rodando ali. Então, essas soluções um pouco já estão prontas. O que seria caro seria essa parte de você controlar tudo isso. Que a gente também não domina esse conhecimento. É um know-how que a gente acabaria desenvolvendo também. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Talvez eu tenha ido um pouquinho além. Não, respondeu sim. Obrigado. Ok, Rafael. Mais alguém? Alguém gostaria de fazer algum outro comentário, alguma outra pergunta? Oi, posso perguntar? Oi. Claro. Pois não, Luana. Rodrigo, vocês têm alguma previsão de alguma outra agência que vocês possam pedir esse recurso? Oi, Luana. Olha, vou ser muito honesto. A gente recebeu isso ontem, a gente está um pouquinho ainda tonto. Na verdade, a gente não esperava essa negativa, mas no momento não. A Templeton foi uma grande surpresa para a gente, porque instituições americanas normalmente elas não dão dinheiro para você desenvolver projetos, vamos dizer assim, construir coisas em outros países. E a John Templeton ela foi uma exceção. E dada a situação política do país, assim, não dá para você ter uma visão muito clara do que a gente pode fazer com essa estrutura de projeto que a gente desenvolveu até agora. Mas certamente a gente não vai parar aí, a gente precisa sentar, se reinventar, até porque existem muitos apoiadores, né, que a gente teve, e a gente tem pessoas querendo colaborar, então talvez a gente possa desenvolver esse projeto de uma outra maneira. Mas assim, ter em mente outras agências de financiamento, no momento não, né? A gente vai ter que correr atrás disso ainda. Entendi. Obrigada. Imagina. Ok, Luana. Oi, é Júlio. Posso fazer um comentário bem rápido? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Oi, Júlio. À vontade. Estou aqui de novo, né? Bom, de novo, quer dizer, pela enésima vez, parabéns para todo o grupo, para o Rodrigo, né, que despendeu um esforço descomunal com um projeto, tudo, para deixar as coisas em ordem. Como ele falou, foi uma surpresa da Templeton, né? Eu, em particular, estava
nunca dá para saber, mas eu estava, de certa forma, confiante com a resposta. E como ele falou também, até reforçando a resposta para a colega que perguntou anteriormente, quer dizer, a gente não tem intenção alguma de desistir do projeto, né? Mas ele, pelo menos por enquanto, não pode ser levado a cabo como estava sendo concebido, como foi concebido até agora. Na minha cabeça, pelo menos, uma preocupação, uma coisa para a qual a gente tentaria a verba no momento, seria para o desenvolvimento, digamos, de um primeiro telescópio, né? Seria aquele miolo que seria desenvolvido e que depois pudesse ser simplesmente replicado em outros telescópios para o funcionamento automático deles. Então, pelo menos, acho que essa é uma parte importante, porque isso desenvolvido, assim, que já reforçaria ainda mais um futuro pedido, né, e tornaria mais ágil a implementação de uma rede, uma vez que se tenha dinheiro para comprar telescópios e câmeras. Acho que você concorda com isso, Rodrigo? Não sei se você concorda ou discorda. Não, eu concordo, sim. É uma boa iniciativa. Eu também penso se não existem soluções, se a gente não pode pensar em soluções com telescópios que já existem, né? Então, mas assim, são coisas que precisariam ser pensadas. Mas assim, eu acredito que a gente vai seguir um pouco nessa direção que você comentou agora, que é o que a gente teria condições de seguir, né? Ok, Júlio. Obrigado. Obrigado. Gostaria de fazer uso da palavra, algum comentário, alguma pergunta mais para o Rodrigo? Ok, então, agradecer ao Rodrigo, excelente apresentação, acho que foi muito bom e a gente tem uma colaboração já com o Grupo do Rio já há algum tempo, então é importante a gente estar cada vez mais interagindo com vocês, então a gente vai, de vez em quando, cutucar algum de vocês aí, convidar para colaborar com a gente no seminário, para a gente aumentar ainda mais a interação. Então, obrigado, Rodrigo. Ok, muito obrigado, Otton. Obrigado a todos, né? Foi